Fala galera, estamos aqui para falar em nome da equipe de Física, referente à prova do IME de primeira fase 2025/2026. Sou o professor Cadu e estou aqui acompanhado do professor Matheus Pinheiro, onde a gente vai tecer alguns comentários aqui sobre a prova de primeira fase, especificamente a de Física, né? Fala aí, Matheus. Sim. E aí, galera, tudo na paz? Pessoal, foi uma prova aí, no geral, né, que passeou bem pelos assuntos, né? Foi uma prova que a gente aqui julga bem acessível, né? Obviamente teve uma questão ou outra que exigiu um pouco mais de atenção, como a gente vai comentar aqui, mas no geral foi uma prova muito bem elaborada, muito bem trabalhada e comparativamente aos outros anos, né, Cadu? Uma prova um pouco mais simples, né? Obviamente nunca é simples, né? O IME, né? Mas um pouco mais simples relativo aos outros anos, né? Exatamente. A gente sentiu as questões mais diretas, mais objetivas mesmo, assim, ao pé da letra, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? A gente vai começar na questão 16 aí, Matheus. Então vamos lá. Ó, questão 16 é uma questãozinha de magnetismo, né? Uma questão aí bem clássica, envolvendo trajetórias de cargas em campo magnético, né? Região permeada por campos magnéticos. Ele começava com uma situação de campo uniforme, depois passava para uma situação onde o campo tinha intensidade variável, né? Porque era produzido por uma corrente lá no fio. Mas uma questão bem legal, bem tranquila, diga-se de passagem, porque bastaria uma análise ali de sinal, de para onde é que está a força, que o aluno conseguiria resolver sem nenhum problema. Exatamente. Como uma questão de entrada aí, eu acho que é uma boa para mexer, né? Bem acessível mesmo. Questão 17, a gente fala um pouquinho de resistores em circuito, né, em geral, mas que a resistência variava um pouco com a temperatura, tinha um gráfico, tinha uma análise lá, e era fácil também analisar, né, porque o gráfico é linear, então simplifica tudo aí, e o circuito era simples também, né, então a gente está acostumado aqui a trabalhar circuitos muito complexos, mas esse aí foi bem simples aí. Legal. A 18 era uma questãozinha de máquinas térmicas, né? Era uma questão que, em tese, é tranquila, né? É uma questão onde ele faz uma associação de uma máquina, um ciclo motor com um ciclo de refrigeração. Perfeito. Porém, o estudante tinha que ter um certo cuidado, pessoal, com relação à notação, né? Ele utilizava aí uma notação que não é tão comum, não é tão usual. Né? Mas, fora isso, né, deixando isso de lado, é uma questão bem tranquila ali, bem cara aí mesmo, né? Justamente aquele fato do calor ser rejeitado. Sim, ele bota aí sobre a taxa de calor rejeitado, né? A maneira que foi escrita não ficou muito usual, né? Como a gente gosta de geralmente escrever. Mas, fora isso, é uma questão muito bem elaborada e bem acessível também, né? Tá. A questão de número 19 aí, eletrostática, que sempre está figurando aí na primeira fase do IME. A gente trabalha ali com cargas pontiformes, lei de Coulomb e tal. Acho que é uma questão também boa para fazer. Sim, uma inclusive, estática, né? As alternativas aqui eram boas também, porque... Apesar nem fazer a conta. Pois já estava tudo a expressão prontinha lá, então o aluno acaba ganhando tempo aí. Sim. Tá? A questão 20, galera, ó, questão de gravitação, né? É uma questão envolvendo órbitas parabólicas. Aí o estudante só tinha que lembrar aquela ideia de que na órbita parabólica a energia mecânica ela é nula, né? Ó. Perfeito. E fora isso, usando essa equação da trajetória que ele dava, super tranquilo, matava bem rapidinho essa questão, né? Ó. Perfeito. E os alunos veem muito isso em sala, né? O professor Tadeu trabalha isso perfeitamente. Com certeza. Tá? Questão 21 também, clássica, questão bem antiga, assim, né? Tem alguns livros aí já. O professor Marcos Naroto também trabalha muito isso em sala, então acho que foi fácil. Essa foi uma questão fácil. Sim. Assim como a 22, que também foi hidrostática, né? Então, tivemos duas de hidrostática seguidas, só que a 22 já ia por outra abordagem, que era a parte de empuxo. Né? Mas é uma questão também de estática, bem tranquila, onde só tinha que equilibrar basicamente empuxo com peso. Né? O desenho às vezes assusta um pouco. O texto também que é grande, né? Mas, inclusive, a CL dava até os dados, olha, já calculava o volume, já deixava tudo no pontinho para o aluno só utilizar, né? Beleza. Questão de número 23, bem clássica, né? Um MHS aí em 2 eixos e a composição do movimento gerando uma cônica. O IME adora trazer essas cônicas aí para a física. O pessoal da matemática também trabalha muito bem isso, e aqui a gente faz a aplicação direta. Então acho que essa questão foi muito legal, foi uma das melhores que eu achei. Concordo. A 24 é uma questãozinha de moderna. Então olha aí o IME recorrentemente agora cobrando moderna nas suas provas, né? Já no provão, né, Cadu? E essa questão, pessoal, era uma questão um pouquinho mais extensa, onde tinha que ter muito cuidado na leitura dela. Né? Era uma questão onde facilmente você podia se confundir com o que o enunciado estava buscando, o que ele estava querendo. Exatamente. Na hora do comando, assim, é muita informação junta para você decodificar e conseguir se sair bem. Exatamente. Tá? E também foi a primeira vez que ele cobra essa parte, né, de decaimento exponencial. Exatamente. Né? A gente lembra? Isso já está no programa faz um tempo. Sim, com certeza. Primeira vez que foi abordado diretamente. Questão 25, a gente tem um clássico do IME de primeira fase, estática, com polias, né? Ano passado caiu de novo. Esse tipo de situação, e aí você usa um pouquinho de torque, análise de força aí também é bem legal.
Se o aluno não se enrolar ali em nenhum detalhe, acaba ficando uma questão fácil, assim, né? Essa é de corte, né, como a gente vai dizer. Essa é bem Caraíne mesmo. A 26, né? A 26, então, e era uma questão também com um texto grande, né? Um enunciado bem extenso, com muitos dados, mas, de novo, aquilo que a gente sempre fala, né? Vai com calma, lê o comando com calma, o que ele efetivamente está querendo, vê os dados direitinho, né? Perfeito. Mas é uma questão também super acessível, desde que o aluno, obviamente, tenha aquele cuidado, né, de fazer tudo com calma e não se atropelar. Né? Então chama a atenção que ele modela a força que um drone faz, né, na hélice do motor ali, como, tipo, dependendo do ômega ao quadrado, né, ele relaciona isso. Então, é para não ficar com medo, é ler os dados, coletar e atuar dentro da questão, né? Perfeito. Tá? 27, Matheus. A 27 é... 27 é clássica, cara. Essa aí... Mas é bom para a gente realmente ver o aluno que está preparado, né? Se o aluno se preparou bem a nível ITA, ele certamente vai mexer nessa aí. Com certeza, essa aí, clássica das clássicas. Essa 28 ali, ó, questãozinha de ótica física, né? Muito bem trabalhada aí pelo professor Cadu com os nossos alunos, né? Então, a questão que envolvia películas finas, né? Aquela questão que a gente sempre tem que ter aquele cuidado, pessoal, na reflexão, se vai ter ou não vai ter inversão de fase. Né, o aluno tem que ter esse cuidadozinho para, na hora dele calcular a diferença de percurso, ele saber, né, como é que vai ter que ser a condição ali de interferência. Mas é uma questão bem tranquila, né, Cadu? Bem tranquila. Uma coisa interessante é que ele dá o índice de refração do plástico, que é o que a gente vai usar no caminho óptico, e o do vidro ele não dá, mas ele dá tipo que é maior, né? Para saber se inverte ou não inverte, né? Exatamente. Bem legal, bem legal. Questão 29 aí, clássica também, o IME também vem figurando acústica na primeira fase. Efeito Doppler, ano passado caiu uma também no lançamento, Matheus, lembra de efeito Doppler? Sim. Né? Então caiu novamente, essa aqui tinha que fazer continha, aquela do ano passado foi mais de análise direta. Aqui você tinha que ter um cuidado específico, porque a parede que ele cita aqui na questão, ela acaba recebendo a onda e devolvendo como fonte. Então, ora ela se comporta como observador e depois como fonte. Aí você faz dois Doppler sequenciados, né? Então, perfeito. Bem legal. As contas boas, os números aqui da velocidade também eram relativamente bons de trabalhar com 340, né, era 17, 34, então foi ok, questão legal. E para finalizar, pessoal, questão número 30, né, que era uma questãozinha de ótica geométrica, uma questãozinha que envolvia aí tanto espelho esférico quanto lentes, né, mas uma questão assim, bem bacana, bem trabalhada, né. Aqui era importante não errar sinal, né? Sinal. Ótica, toda questão de ótica geométrica, pessoal, tem que ter aquele cuidado com o sinal, né. Notação que você vai usar e tal. Esse então, sinal. Se acertar isso aqui, a questão ficava realmente com certeza boa, assim, né? Fácil. Né? Então, é isso aí, né, Cadu? Acho que foi isso. Que a prova passeou bem pelos assuntos, né? Contemplou tudo que deveria ter sido contemplado. Exatamente. Né? Tava uma prova bem acessível, como a gente comentou aqui. Obviamente, uma outra mais difícil, mas acho que sim, dá pra tirar o corte, não? Dá sim. Lembrando que quando a gente fala que a prova estava acessível, a gente estava falando especificamente de física, né? Sim, com Quando certeza. a gente olha para o conjunto completo, pega matemática, pega química, pode ser uma prova muito puxada com pelo certeza. volume de coisas que você tem que fazer e tal. E o IME esse ano teve mais 1 hora de prova, né? Então acho que por isso que a gente estava dizendo que estava bem acessível nesse sentido. Com certeza. O aluno vai ter mais tempo para fazer essas contas e pensar melhor nas questões. Então, tenho certeza que o aluno FBI foi muito bem nessa sem prova. dúvidas. E vamos para a segunda fase, né, Matheus? É isso aí, vamos lá. Vamos lá. A gente se vê aí, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal.